Posso fazer uma pergunta, pastor César? Quais são as características de alguém que é Deus? Quando você pega João capítulo 1, versículo 1 em grego, a preposição aqui, en, né, que trabalha no hebraico como beit, que é a preposição bereshit, no começo, dentro de. O senhor que gosta de trabalhar a questão da cultura judaica sabe que a Septuaginta vai trabalhar a primeira versão grega do texto hebraico. Quando ele trabalha narque, essa expressão é de bereshit, que vem de rosh, que é cabeça. Partindo do princípio de que nada existia, só o eterno, segundo a teologia que o senhor defende, essa preposição que diz no princípio, indica começo ali, o ponto zero ou o marco zero. Não dá para tirar Jesus daqui. O primeiro princípio, já respondendo a pergunta do senhor, quais as características de Deus? Primeiro, eternidade. Dentro de João capítulo 1, versículo 1, Jesus é eterno porque não dá para o senhor tirar ele daqui, da cabeça. Quando que ele entrou na cabeça de Deus? Ou quando ele passou a existir no universo? E o texto continua. Nele estava a vida. Atos capítulo 3, versículo 15 diz que ele é o autor da vida. De novo, se ele é o autor da vida, quando surgiu vida fora de Jesus? Mantém de novo outra pergunta característica de Deus. Tem vida e sim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 16 fala que ele tem em si a imortalidade, e o texto ali está apontando para Jesus, é só ler os versículos anteriores. Agora, algumas questões que o senhor trabalha é de trás para frente. João capítulo 1, versículo 10, João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por ninguém. Por que Deus nunca foi visto por ninguém? Porque Deus é espírito, mas o Deus unigênito, e aí, se o senhor quiser ficar só aqui, porque ficar fazendo um condado de texto não é exegese. Toda a teologia de João, de Paulo, fala que Yeshua é homem. Pastor Rafael, não, eu vou deixar o senhor falar, é só por causa desse argumento que ele construiu, falando que em toda a escritura mostra que Jesus é homem, né? Só que o mesmo Paulo que o senhor trabalhou, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: não há dúvida, o grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo. O mesmo Paulo que o senhor está defendendo que Jesus era só homem, está falando que Jesus é Deus. E ainda o mesmo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, em grego diz: porque nele habita corporeamente. O Paulo tem a ideia da teologia do corpo. Vou deixar o senhor falar. Só que a mesma defesa que o senhor faz em um livro, a teologia desse mesmo escritor chamado Paulo também fala que Jesus é Deus. Okay. Então cuidado.